De volta com o programa Papo Dinâmico aqui na PUC TV Goiás, toda terça-feira às 11h30 da noite. Nós estamos aqui e sempre aguardando a sua audiência, que você também pode acompanhar no Facebook, no Instagram, no Twitter, no perfil do programa Papo Dinâmico e no canal do YouTube da PUC TV Goiás. Lá você pode assistir a esse programa novamente, pode assistir aos outros que já foram lá, né? Baixar, pode compartilhar com seus amigos, mandar sua mensagem para nós e não deixa de curtir. Colaborando aí com essa rede aí que estamos trabalhando de informação, entretenimento, principalmente conhecimento, mais do que informação, conhecimento para os nossos telespectadores. Não deixe de colaborar com essa grande rede aí para frente, tá bom? E hoje debatendo sobre cinema aqui com Lisandro Nogueira, nosso consagrado mestre, doutor em cinema, professor da Universidade Federal de Goiás. E no bloco anterior, Lisandro, a gente falava então justamente da relação do cinema com as outras artes, principalmente aquelas artes que haviam, né, você já falava isso no bloco anterior, no século XIX, que eram artes mais para serem expostas, né? Antes a arte não era assim, mas no século XIX, grande parte da pintura, da escultura e o próprio teatro eram apresentados em salas assim. Já o cinema não, ele surge para ser replicado para as massas. Isso sem perder a qualidade. Na verdade, a qualidade dele está na capacidade dele de replicação. Também. Porque nós tínhamos... O cinema quebra um sistema tradicional das artes que existia até o século XIX. Você tem a literatura, tem um autor, a escultura tem um autor, até a fotografia tem um autor. E o cinema, ele é uma obra... o livro é uma obra única. Isso. A pintura é uma obra única, o cinema não. Você grava e você faz N cópias deste filme. Isso quebra completamente o sistema tradicional das artes e aí há um embate e o cinema se torna ao mesmo tempo indústria, um produto à venda, como se fosse uma pastelaria mesmo, e ao mesmo tempo ele se torna arte. E até hoje há essa confusão entre cinema como arte, cinema como indústria. Então, Hollywood, por exemplo, que é a grande indústria do cinema, atualmente superada pela indústria do cinema chinês, que hoje é a maior indústria do cinema do mundo, superou Hollywood. Você tem uma indústria do cinema que criou um padrão de produzir determinados filmes, determinados gêneros, mas que mesmo ali dentro daquela indústria existe um embate, um pêndulo entre criar e seguir as normas da indústria, os padrões da indústria. Então, dentro de Hollywood sempre teve esse embate. Onde nos cinemas de vanguarda, nos cinemas nacionais da França, mesmo aqui no Brasil, numa determinada época, você tinha os chamados cinemas autorais, onde você tem um diretor que tem um peso muito grande. Onde Hollywood o diretor não tem um peso tão grande. O que tem peso muito em Hollywood é a produção e o Star System, que é o ator famoso. Então Hollywood opta por isso, porque é um cinema de pegada bem mercadológica, e de imperialismo cultural, de expansão cultural, enquanto os outros cinemas se preocupam com um cinema mais autoral, um cinema que a gente chama de arte, mais reflexivo, mas isso de uma maneira geral. Hollywood também tem os grandes cineastas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Martin Scorsese. Martin Scorsese tem um cinema que está dentro de uma indústria, mas ele está nesse pêndulo entre criar dentro da indústria e seguir as normas da indústria. Martin Scorsese, Os Bons Companheiros, vários filmes do Martin Scorsese. Ok. O cinema, logo depois do cinema, alguns anos depois, surge a televisão. Muita gente falava que a televisão ia acabar com o cinema. E não acabou, pelo contrário, deu outra dimensão ao cinema. Levou o cinema mais longe ainda. No Brasil, de uma certa forma, teve um grande problema. Pelo seguinte... A televisão nos Estados Unidos, ela surge dentro de uma indústria que já existia, que era o cinema. Uma indústria que já era forte quando surge a televisão. Certo. A televisão no Brasil surge nos anos 50, 60, quando nós não conseguimos manter uma indústria de cinema no Brasil, nunca conseguimos. Então a televisão surge e ela se torna a grande indústria do audiovisual no Brasil. Nos Estados Unidos não, você tem a televisão, mas você tem o cinema que nasce dentro da indústria do cinema, a televisão lá. Então essa coisa da Netflix hoje, das séries de TV, os americanos fazem séries de TV há muito tempo. No meu programa na Rádio Executiva,
sábado e domingo, 11 horas, eu vou fazer propaganda. Sábado e domingo, eu já até decorei. Sábado e domingo, Fica 11 da manhã, cachê, viu, Cinema Falado, Rádio Executiva FM, 92,7. Então, no último programa, eu estava falando exatamente, Daniel, comecei a rir aqui, a gente estava falando exatamente que as séries hoje, elas copiam uma estrutura que vem lá dos anos 60. Por exemplo, Faroeste. Muitos filmes estão Não, tinha o Bonanza. Estão sendo exibidos no cinema, já está no Netflix. Isso, e você tinha o Bonanza, que é de 1960, já era colorido, já tinha essa pegada de séries da Netflix, criando expectativa, que na verdade as séries de TV, elas nascem lá no século XIX com os folhetins. Aqui no Brasil, Machado de Assis, por exemplo, ele escrevia folhetins nos jornais sobre a realidade do Rio de Janeiro, a realidade psíquica dos moradores do Rio de Janeiro. Então, na verdade, quando se tem os jovens hoje, jovens, envelheçam. Porque é o seguinte, vocês acham muitas das vezes que o mundo da narrativa das imagens surgiu com a Netflix. A Netflix, na verdade, é uma reprodução de uma coisa que vem lá do século XIX. É um canal, são os folhetins. É um canal de exibição. É uma atualização. Porque esses dias um aluno meu falou, professor, a Netflix é uma grande revolução. Eu falei, não é nada. A Netflix é uma revolução, num outro sentido, tecnológico, de uma performance cultural, sociológica, política, tudo bem. Mas como narrativa, não. Isso vem lá do século XIX, do folhetim. E é aperfeiçoado pela TV americana e que agora consegue uma hegemonia e uma importância talvez maior do que o cinema em vários países, como o Brasil. A Netflix entrou no Brasil arrasadora e ela está criando um problema, Daniel, gravíssimo, que é o olhar domesticado pela Netflix, porque ela tem um catálogo, ela te oferece aquilo ali. Como tem coisas muito boas, mas a maioria das coisas não são essas coisas, você vai domesticando o olhar de um lugar onde o cinema brasileiro é frágil. Você tem uma indústria da televisão forte. Não é representativo da criação mundial. Né? Mas nós temos uma TV forte, não é? Que produz coisas boas. A TV Globo, no momento, tem uma série de TV chamada Onde Nascem os Fortes. Na verdade, então, a estatística, nós temos a produção boa. Acaba induzindo um tipo de qualidade pela quantidade. Quer dizer, quanto mais curtidas, quanto mais visualizações tem, né, o vídeo ou o filme, mais qualidade ele tem. Há um pressuposto, que é falso, né? Mais ou menos, porque a Netflix, e a gente fala Netflix é porque é a mais importante, mas a gente fala de streaming, que é aquilo que chega na sua casa. O problema é que, por que há uma vitória desse modelo em relação ao cinema ou às outras plataformas de TV? Primeiro que ela é rápida. Sim. E ela encontra hoje um espectador no Brasil, vou falar do Brasil, medroso, que sai pouco de casa, uma população acuada, porque a televisão brasileira já se beneficiou disso nas grandes cidades. Sim. A insegurança faz com que a pessoa fique em casa, o baixo poder aquisitivo faz com que a pessoa fique em casa, e agora você tem os jovens ligados na possibilidade, olha que bacana, olha que é revolucionário isso que está acontecendo atualmente. Eu vejo, Daniel, a minha série na hora que eu quero, da forma que eu quero, eu não preciso seguir uma grade. Isso vem acarretando uma mudança na... Exato, que a pessoa se programa, né, conforme a sua... Exato, aquilo. E outra coisa que é fundamental, os temas contemporâneos fortes, por exemplo, o suicídio dos jovens, a violência urbana, a mudança na estrutura das famílias. A Netflix ela tem uma capacidade de criar séries ou de veicular séries que tratam de temas que estão na crista da onda rapidamente e dentro de uma dosagem que são as séries que eles sabem fazer muito bem, porque a indústria do cinema americano ela tem uma qualidade que vem lá do começo do século XX, que é recrutar nas universidades e na indústria cultural as pessoas que melhor escrevem. Os grandes escritores escreveram para o cinema, Faulkner escreveu para o cinema. Na verdade, o cinema ele acabou reunindo várias manifestações artísticas, né? A cenografia, a música, as cores, a pintura, o autor de texto, né? A influência é grande. Então, quando nós temos essa Netflix hoje, ela tem essa força porque o Brasil é um país onde a qualificação educacional é muito baixa.
é um modelo de streaming barato. Tá, mas o mal que você vê aí é o fato de não ser um catálogo muito representativo. Não, é um catálogo que supõe um livre mercado, escolha, mas na verdade tem alguém fazendo a curadoria lá atrás na Netflix e falando o que é bom, o que não é, dentro de uma indústria forte que está nas redes. Isso tem a ver com o que acontecia durante a Guerra Fria, que os filmes americanos todos eram ideologicamente comprometidos com, muito raramente, mas quase sempre os filmes de lá eram comprometidos com a forma, com a visão capitalista americana e como crítica, de certo modo, ao ideário socialista? Não, em parte. Essas séries hoje, elas são tão bem realizadas, tão bem feitas, e elas tratam de temas que nos são muito caros hoje, por exemplo, a questão dos jovens. Sim, mas hoje não tem mais a Guerra Fria, mas eles acabam escolhendo filme, ou colocando no catálogo, filmes que, de certo modo, reproduzem os valores que eles Em parte, nem tanto, em parte. Porque tem um cinema dentro da Netflix muito bem realizado, com temas universais, e eles também, hoje, eles produzem com temas locais, com produção locais, atores locais. Eles criaram agora uma série sobre a Lava Jato chamada Mecanismo, com o Celton Mello e tudo mais. A questão é que essa experiência de ver uma história contada com imagens e movimento, ela mudou. Mas tem um detalhe. Quem gosta da tela grande, que é a grande experiência do século XX, essa experiência, ela, por outro lado, ela caminha para se fortalecer novamente por um motivo. Nós precisamos nos encontrar. Nós estamos nos cansando do WhatsApp, de ficar muito em casa, nós precisamos dessa experiência, e eu demonstro isso em Goiânia com a mostra que eu realizo com os cinemas Lumière, chama-se O Amor, a Morte e as Paixões, está na 10ª edição, 30 mil pessoas na última edição. Qual que é, por que essa mostra faz sucesso? Os filmes são bons, são lançamentos, mas principalmente porque é uma mostra que agrega as pessoas, elas se encontram, tem pessoas que se encontram lá todo ano, marcam para encontrar lá, então a experiência humana, o cinema ainda é forte, proporciona isso, porque ficar em casa, vendo só a sua série, isso é um pouco, eu acho assim, um pouco individualista, como o Spotify com música, né? Você tem a sua playlist, você tem a sua música, e isso para a experiência coletiva, isso eu acredito que é um problema. Zan, daqui a pouco a gente volta, vamos falar um pouco sobre os diferentes gêneros de cinema e também vamos ver a sua experiência aí na vida, né, em relação ao cinema. Daqui a pouco a gente volta.